Agora, a entrevista no estúdio traz o Papo com Cultura. O assunto dessa nossa entrevista, mais especificamente, produção da literatura local. Com o roteiro de André Zanck Cordenonce e ilustrações de Fred Rubin, acaba de ser lançado Le Chevalier, Nas Montanhas da Loucura. É a terceira obra da série de aventuras do maior agente secreto francês do século XIX, que tem ainda Le Chevalier e a Exposição Internacional de 2015 e Le Chevalier Arquivos Secretos de 2016. Satisfação tê-los aqui mais uma vez no programa, a gente fica sempre satisfeito de dar motivação, dar espaço para a nossa arte local. Tudo bem, Zanck? André Zanck Cordenonce. Tudo bem, boa tarde a todos. Sempre é um prazer estar aqui de volta, principalmente para falar do que a gente produz aqui em Santa Maria. O roteiro está bem aceso, chega na terceira história e consegue manter o vigor da criação, né? O pessoal ainda está gostando, enquanto o pessoal ainda estiver gostando, a gente vai produzindo. O bom de trabalhar com esse tipo de roteiro de histórias em quadrinhos, que eu trabalho com o Fred Rubin, é que a gente consegue, mesmo mantendo a mesma pegada, contar sempre uma história diferente, né? E essa história de espionagem, de aventura, sempre tem coisa para explorar. Fred, boa tarde, Fred Rubin. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo, parabéns aí pelo trabalho, né? Tá na mão. Obrigado, sempre um prazer voltar aqui, falar sobre quadrinhos. Essa aqui, a HQ tem 60 páginas. 60 páginas coloridas. Colorido. É um lançamento da editora Avec. E é a minha quarta graphic novel que eu faço para a editora, é a segunda em parceria com o André. Fiz outras duas que eu tive ano passado aqui conversando sobre os Contos do Cão Negro, tem 2 volumes também. Sim. E é essa HQ aqui que nós estivemos lançando no último final de semana, durante o Multiverso Geek. Ocorreu na SESMA. Ocorreu na SESMA. E estaremos anunciando daqui a pouco mais uma sessão de autógrafos que a gente vai fazer lá no Terra X Comics. No Terra X. Ainda esse mês. Que é nosso parceiro aqui também de anúncio de informação. Como é que como é que esse trabalho ganha forma? Como é que eu traço? Você ocupa o computador ou é direto na relação com o nanquim, papel, tinta, hoje em dia eu uso praticamente o processo digital. É o nanquim digital, né? Usando uma mesa digitalizadora, tu desenha na tela direto no programa, no software específico já. Depois faz ali o nanquim mesmo e a colorização. É a mesma coisa que fazendo papel, só que tu ganha tempo. Ganha em agilidade, porque não precisa escanear a folha, tratar o papel e tudo mais. Então a gente já faz tudo por ali mesmo. É a facilidade que o processo digital oferece. Mas a parte do talento, do traço, essa aí o desenho é no começo deve notar a diferença apenas da plataforma, só isso? É só uma ferramenta, como tu te adaptar a um outro tipo de ferramenta, outro pincel, outro tipo de grafite. É só o meio como tu vai criar. E o roteiro, André? O pessoal aí tem escolas de roteirista para o pessoal desenvolver história, tem storytelling, que é para o pessoal desenvolver a habilidade de contar história, chamado início, meio e fim, né? Ordenado. E atrativo. Como eu desenvolvo prosa e roteiro, são duas coisas bem diferentes. Na verdade, tu tem duas questões. Tu tem a questão de contar uma boa história, só que na questão da graphic novel, das histórias em quadrinhos, a gente tem uma problemática que é como estabelecer uma história numa forma muito bem estruturada. Quanto que por exemplo, no romance, num conto, eu posso aumentar ou diminuir um parágrafo, aumentar ou diminuir uma frase a qualquer momento, em conversas com o editor e assim por diante, até mesmo depois ali, antes da final, talvez melhorar um pouquinho aqui. Na graphic novel não tem como fazer isso, porque você está estruturado em um número fixo de páginas, cada página pode ter um limite, apesar que você tem várias variações, mas você é limitado pela questão de quanto de informação tu pode colocar em cada página. Interessante. Depois que você começa o processo de desenho, é muito difícil voltar atrás, porque teria que refazer os desenhos. Então é um processo bem complicado, talvez seja uma das formas mais duras de construir uma história, através do roteiro de quadrinhos. Então,
Tu tem vários limitantes que você não tem nas outras mídias. Até mesmo, por exemplo, um filme, né, um roteiro de filme também. Botar meio minuto a mais de um filme e o tirar não vai fazer diferença nenhuma. Quadrinho não dá, eu não consigo botar uma folha no meio, um quadro no meio da história depois que ela está produzida. Então a gente trabalha muito com um projeto muito bem estabelecido antes de passar para o Fred. Eu passava para ele as ideias, ele me repassava, mas depois que a gente bate o martelo, assim, olha, vai ser isso, é muito difícil de fazer a alteração. Então tem um processo diferente, mas é um processo bastante interessante. Oralizando, tem aquela no ambiente escuro, ele aproximou-se de longe, é assim que você passa para ele ou dá a ideia e ele já pega na coisa? Existe a narrativa visual também, porque quando ele escreve ele tem que pensar na narrativa visual. Claro. Não faz sentido ele escrever no balão, ele se aproxima do computador e a figura está se aproximando do computador. Tu vai estar contando Você captou que duas vezes a mesma aí. coisa, né? Então, quando o André escreve o roteiro, ele já tem que estar pensando no que vai aparecer também na cena e como que a descrição do diálogo ou do recordatório vai complementar aquela informação para haver um sentido, para não ficar simplesmente uma figura, uma história ilustrada, né? Ou seja, isso exige uma sintonia fina. Exatamente. Sim, então, quando eu estabeleço isso, eu passo por Fred a sugestão, ou seja, aquilo que estava na minha mente quando eu escrevi. A palavra final é dele, porque como ele é o ilustrador, então ele, às vezes, fica melhor assim, fica melhor assado, e aí, normalmente, a ideia dele é que estabelece, porque afinal ele é o cara que tem a experiência nisso. Mas quando tu escreve, tu tem que pelo menos ter uma ideia do como é que a coisa vai acontecer, ou seja, se vai ter fala, se não vai ter fala, o que acontece atrás, o que acontece na frente. Então isso tudo eu estabeleço pro Fred. Olha, eu acho que a melhor forma é produzir dessa forma. E a partir daí a gente começa o diálogo, antes de partir realmente para a ilustração. Excelente, olha só, eu ia perguntar ainda sobre essa questão da relação final, a relação com o leitor, né? Também tem que ter essa percepção da aceitação do leitor, né? Ele que faz toda aquela aprovação para o trabalho da gente, né? A gente tem tido um bom retorno. É interessante porque ela é produzida aqui em Santa Maria, mas a editora é de Porto Alegre e a gente lança ela nacionalmente. Então, a primeira HQ a gente lançou na CCXP, ou seja, na Comic Con Experience em São Paulo. Esse ano a gente está voltando para lá. Já teve, ela entra em pré-venda na Amazon, no site da editora, na vecstore.com.br, e a gente recebe encomendas basicamente do Brasil inteiro, então esse tipo de produção hoje com o que acontece com a internet, com as livrarias online, é que na verdade não importa muito onde tu está produzindo, tu está conversando com todo mundo. Então hoje eu já tive a gente já recebeu gente de São Paulo, do Rio, de Ilhéus, cidades minúsculas do norte do país que compraram online e receberam lá, de São Paulo, capital, de Brasília. Então a gente acaba recebendo esse feedback basicamente de todas as partes do Brasil. Aí está um dos fenômenos da web, né? Exatamente. Você consegue capturar. O bacana é que nos eventos, depois que a gente vai, a gente acaba conhecendo as pessoas que já compraram. Algumas que levam a HQ lá pra gente autografar, ou que já ouviram falar na web e vão comprar com a gente também. A distribuição se espalhou, né? Exatamente. De uma hoje em maneira dia, bastante eficiente. Mesmo em lugares que não, online. mesmo em lugares que não tenham livrarias, que são infelizmente ainda muitos no Brasil, né? Cada vez menos. Né? Cada vez menos. A venda pela web funciona razoavelmente bem nesse sentido. Vocês poderão chegar ainda a algo que é um outro fenômeno também da rede, que é a assinatura, né? Hoje se compra de tudo de assinatura. Vocês tendo uma produção regular, podem ter assinaturas também, né? Encomendas já, pré-encomendas, né? Que esse que é o efeito da assinatura. Exatamente. Olha, bom bater papo com vocês aqui, parabéns mais uma vez. Se importa repetir o próximo encontro que vocês vão ter? Sim. É dia 26 de novembro, numa segunda-feira, das 18 às 20 horas, lá no Terra X Comics, que fica ali na Floriano Peixoto, bem na entrada do Santana, a entrada lateral do Santana ali. A gente vai estar ali das 18 às 20, autografando para quem quiser aparecer, para conversar, conhecer a HQ, conhecer os nossos outros trabalhos, eles vão estar lá também. E a gente espera encontrar o pessoal todo lá. Obrigado, André Cordenons. Eu que agradeço. Muito obrigado, valeu.
Depois do intervalo, não, agora nós vamos trazer então as informações do resumo esportivo.